Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais, com a colaboração do CREA Minas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Hoje iremos conversar com o Dr. Carlos Eduardo, que é presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais, com Luiz Otávio, que é engenheiro civil, especialista em expensão predial, que vai nos ajudar a entender a importância desse processo. Vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a segurança das construções, o bolso dos proprietários e até a valorização dos imóveis, a inspeção predial. Você sabe quando ela deve ser feita? Quem pode realizá-la? E quais são os riscos de negligenciar essa obrigação? Então confira. Olá, tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC. Hoje nós vamos falar sobre inspeção predial no Engenharia em Foco. Nossos convidados irão falar sobre a inspeção predial, conceitos, terminologia, normas específicas e como esse assunto está virando assim, uma prática aí no país. Bom, para dar início, nós vamos falar primeiro com o engenheiro Luiz Otávio, que eu peço você, Luiz, para você se apresente. Olá para todos, muito prazer, meu nome é Luiz Otávio, sou engenheiro civil, especialista em avaliações e perícias, patologia das construções, sou professor militante da área da inspeção predial. Agradecer o convite do Bandeira para estar aqui junto com autoridades no assunto para falar sobre engenharia em foco. Bom, doutor Carlos, gostaria que o senhor se apresentasse. Fique à vontade. Você que sempre apoia as ações da ABMEC, fique à vontade. Olá, muito obrigado e espero poder contribuir um pouco. Meu nome é Carlos Eduardo, como já disse, Alves de Queiroz, sou advogado formado em contabilidade, em direito, pós-graduado em processo civil, direito público, contabilidade também, né? E, ultimamente, eu sou o presidente do Sindicato dos Condomínios do Estado de Minas Gerais, estamos presentes em mais de 800 municípios e negociamos com o Sindicato dos Colaboradores várias convenções para shoppings, hotéis, condomínios comerciais, residenciais e mistos, e todos nós que estamos envolvidos em condomínio temos assuntos a tratar na área de engenharia. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir. Bom, Luiz, antes de começar, gostaria de ouvir de você, se nos falasse o que é uma inspeção predial, as normas pertinentes, como você vem vendo o mercado nesse processo todo. Bom, a inspeção predial ela é um conceito normativo até relativamente novo, né? Nós temos aí a norma da inspeção predial em conceito normativo ser este novo. Mas o conceito especificamente de uma vistoria, de uma inspeção, de uma anamnese do estado físico construtivo, de sistemas, subsistemas, toda a estrutura de uma edificação, já se pratica há muitos anos. Nós temos muitos estudos dos IBAPs, de associações e de diversos profissionais que já aplicam o conceito da inspeção predial. E a inspeção predial, é importante até a gente falar que ela casa um pouco com o conceito da medicina, ou até mesmo de uma inspeção veicular. Porque você tem veículos que passam por avaliações e por vistorias, seja numa revisão, seja numa transferência. E a medicina, nós temos um conceito muito importante que é um check-up, né? Todo ano, quem preza pela vida, ele faz um check-up anual, que é quando você faz vários estudos do seu corpo para poder identificar falhas, doenças, ou até mesmo para saber se o seu corpo está bem, né? Então, o check-up de uma edificação, uma inspeção predial, ele se presta exatamente a isso, a identificar o estado construtivo, físico e dos sistemas e dos subsistemas de uma edificação. Perfeito, Luiz. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você acha que isso começou no país? Na inspeção predial, né? Na verdade, assim, a prática das vistorias nas edificações, elas sempre aconteceram dentro de uma necessidade de manutenção das edificações. Nós temos as manutenções que sempre precisam ser feitas e estas manutenções nós tínhamos vistorias rotineiras, que infelizmente, na maioria delas, aconteciam nas ações corretivas. E as manutenções corretivas trouxe, então, o conceito da própria norma, a 5674, que é de manutenção e realizar vistorias. Mas,
não só no Brasil, mas no Brasil especificamente, nós tivemos vários assuntos e notícias de colapsos, de edificações que desabaram. E, se me recordo bem, em 2001, né, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma tragédia que fez com que esse alerta apenas daquilo que era estudos, artigos e discussões virasse uma situação de lei. E aí eu não estou falando simplesmente de norma, estou falando de uma lei, né? E aí nós tivemos a primeira lei no Rio de Janeiro, que ela foi até intitulada como Lei da Autovistoria, que é uma legislação específica que obrigou, sim, edificações de acordo com seus limites, as suas regras, acima de tantos metros quadrados, acima de tantos pavimentos, de acordo com seu porte, com seu uso, obrigaram essas edificações a passarem por inspeções prediais. Entendi, mas aqui no país, você disse que começou em 2001, mas existe alguma lei que obrigue assim, os condomínios a realizarem essa inspeção predial? Bom, esse assunto é até importante porque nós participamos de um comitê, né, que é o Comitê de Inspeção Predial e Obras de Artes Especiais, aqui em Minas Gerais, através do CREA, e nós realizamos muitos diagnósticos, muitos estudos, legislações e normas específicas que aplicam diretamente a inspeção predial e que esbarram na inspeção predial. E nós temos vários históricos de muitas cidades espalhadas pelo Brasil que já têm a aplicabilidade da lei da inspeção predial. Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos em Santa Catarina. Então, hoje já existe essa particularidade na Bahia, já existe essa particularidade da aplicabilidade da inspeção predial. Lógico que tem muitos gargalos, muitos problemas de fiscalização, de efetivação da inspeção predial, mas o que a gente precisa de entender é da importância de uma lei, da importância de uma norma, para que as edificações, os usuários, os condôminos e toda a sociedade entenda o porquê da inspeção predial, né? Você me fez uma pergunta muito importante no início. Por que a inspeção predial? Qual que é o motivo da inspeção predial? E aí eu já trago uma reflexão nesse início falando sobre todos nós gostaríamos de saber se estamos ou se não estamos doentes. E as nossas estruturas precisam saber, antes de qualquer colapso, antes de qualquer risco, se o elevador tem um bom funcionamento, se a caixa d'água tem uma água salubre que está descendo pelas prumadas da edificação, se existe algum pastilhamento que está se soltando nas fachadas. Então, se existe algum risco efetivamente de desabamento, de ruína, ou até um risco à vida. E aí nós começamos a entrar em alguns conceitos normativos sobre quais são as inspeções, né, quais são as manutenções, quais são as vistorias e como devemos fazê-las, de quanto em quanto tempo, que aí já é um conceito mais técnico. Doutor Carlos, o Luiz está falando sobre a inspeção de um modo geral. Você, como representante do sindicato, que, no fundo, realmente é o sindicato que realmente deve falar com seus associados a necessidade de uma inspeção predial. Como é que você encara isso aí sobre ter uma inspeção predial no condomínio? Ronaldo, esse assunto já foi levado, inclusive, para um parlamentar sobre a necessidade de uma lei específica. Porque o que ocorre, igual aconteceu de um colapso de uma estrutura? É porque, às vezes, vai tirando a sustentação, não tem um projeto de reforma, não tem uma fiscalização, e mesmo sendo do sindicato, a gente apoia que tenha uma lei específica. Inclusive, nós já falamos com um parlamentar, para que a lei, uma lei específica, que obrigue o condomínio a fazer uma inspeção predial pelo menos de 5 em 5 anos. Porque o prédio, por exemplo, uma edificação autoportante não pode remover parede. Mas, infelizmente, a gente se depara em situações que, mesmo o prédio sendo autoportante, com uma placa na entrada, não remova nenhuma parede sem antes ouvir o responsável pela construção. Sim. Ele vai falar, não. Mas pessoas, às vezes, se elas alegam, não, a unidade é minha, eu posso fazer a obra que eu quiser, mas esquece que o projeto ele é de autoportante, né? E isto tudo traz um risco muito grande para o conjunto em todo, porque se às vezes um andar superior ele vem a roer, ele vai forçando os demais e todos estão comprometido, na minha humilde opinião, como advogado, né? E tudo. Hoje, eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito
condominial da OAB e defendo a criação desta lei. E esperamos, igual estamos olhando em outras legislações, para atender aos condomínios, também uma legislação específica para expensão predial periódica. É igual não era feito há uns tempos atrás, e se era feito era de forma muito discreta, quando vai, às vezes, fazer uma edificação, faça uma perícia prévia na vizinhança para ver o estado em que estão as construções, porque se vier a ter um problema, prova-se através da perícia. E o prédio tendo uma perícia periódica é uma segurança para todos. Acho muito importante esta expensão periódica. Luiz, uma coisa importante aqui, você que é especialista nisso, quando um condomínio te contrata, eu acho importante saber como é que essa inspeção, só vou ver a parte civil, como é que você poderia, assim, exemplificar quem te contrata, quais são os serviços que realmente deveriam existir numa inspeção predial? Bom, essa pergunta ela é extremamente importante porque nós temos, nós temos as normas técnicas que balizam e equilibram os conceitos dos trabalhos. É aquela norma que te orienta como fazer um determinado trabalho, assim como um produto, assim como um serviço. E nós temos a ABNT NBR 13752, que ela fala exclusivamente sobre o formato de um ato pericial, de um relatório técnico, de como deve se portar um documento para entrega ao usuário. Porque quando você compra um laudo técnico, ele tem que ter uma escrita técnica, mas ele tem que ter uma fala sobre o entendimento de quem está lendo. E aí você está fazendo um laudo técnico para pessoas leigas que às vezes não conseguem entender. Então o técnico ele precisa de ter essa jogada. Escrever, mas entender efetivamente o que aquilo está escrito para chamar a atenção, que é o que nós inclusive colocamos em relatórios como conclusão, como parecer. Essa sua pergunta é pertinente por quê? Porque há uma confusão medonha no mercado de muitos profissionais e aí a gente precisa até de explicar para os próprios condomínios o que é uma perícia, o que é uma inspeção, o que é uma vistoria, o que é um diagnóstico e o que são cobrados dentro dessas expensões daqueles que são rotineiros ou não. Então a inspeção predial, a norma, ela é clara em relação a uma análise sensorial, mas a norma te orienta que ela é uma condição mínima. Então tem diagnósticos no ato de uma inspeção predial que você faz que carece às vezes de uma continuidade dos trabalhos. Às vezes no ato da inspeção predial eu diagnostiquei uma umidade e aquela umidade não me trouxe clareza sobre a sua origem e a sua causa e eu preciso de um diagnóstico mais preciso. Porque o que o condomínio quer não é que eu apresente a ele o porquê ou onde está a umidade, quer saber o motivo do que está acontecendo e como solucionar. Então isso é a continuidade do trabalho. Mas a inspeção predial, ela trabalha um contexto normativo de uma anamnese estrutural e uma anamnese dos sistemas e subsistemas de uma edificação. Então, respondendo à sua pergunta, numa inspeção predial nós precisamos realizar um diagnóstico completo do estado físico da edificação, sistemas e subsistemas, elevadores, bombas. Nós precisamos analisar os conceitos dentro dos sistemas e subsistemas de instalações elétricas. Então, todo esse contexto, os projetos de incêndio, então tudo isso precisa fazer parte de uma inspeção predial. Isso está na norma. Mas você disse anteriormente que você é engenheiro civil. Sim. Então, quer dizer, existem outras áreas da engenharia. Mas como é que você, chegando no prédio, você vai identificar quem seria, assim, os seus parceiros? Como é que você vai saber quem que você fazer para você ajudar na edificação, como você mesmo disse, são sistemas e subsistemas, porque você é a sua área, é civil. E como é que você faz dessas outras partes pertinentes? Bom, a norma, ela te orienta e o mercado também pratica muita multidisciplinaridade nas atuações. Então, hoje, para você realizar uma inspeção predial no edifício, você precisa de ter uma equipe técnica. E essa equipe técnica ela precisa ser composta de profissionais efetivamente dentro da sua habilitação e qualificação para atuar. E aí, se dentro da minha inspeção predial, dentro do escopo do meu contrato, cumprindo fielmente o que é entregue dentro da minha proposta, eu precisar realizar uma anamnese nas instalações de elevadores, eu preciso ter um engenheiro mecânico, né? E aí a gente precisa de entender quais são
as análises que eu preciso fazer de uma inspeção predial dentro da engenharia mecânica numa edificação e daquilo que já são práticas comuns das legislações específicas de cada atuação. Por exemplo, elevador, eu preciso de fazer a sua inspeção todo mês. Sim. E essa inspeção todo mês, ela faz parte de um dossiê documental que na inspeção predial precisa estar na pasta e fazer parte do anexo do seu documento. O AVCB também é outra informação. Então, nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar. O engenheiro civil, ele acaba, nós estávamos até conversando sobre isso ali fora, né? O engenheiro civil acaba virando um gestor da inspeção predial, ele vira o líder da inspeção predial. É ele quem faz ali a sua conexão, mas ele analisa aquilo que faz sentido para a sua competência e faz a anamnese das outras atribuições de outros profissionais, que faz parte da sua equipe ou pode fazer parte de um anexo, porque outro profissional, às vezes o condomínio já contratou um engenheiro mecânico para fazer a análise dos elevadores. Mas, doutor Carlos, o que ele está falando ali, o mais importante, por exemplo, você falou do laudo, que é o resultado final da sua inspeção. O condomínio ali, aí, doutor Carlos, ele quer saber o seguinte, o final. Eu queria saber, o síndico, quando pegar aquele laudo, ele quer saber se o prédio dele ele está seguro ou não. E você vai elencar as atividades necessárias para executar no prédio. Pode ter coisas para fazer daqui a um tempo, emergencial. Como é que você explica isso para o condomínio? Como é que eu vou saber se tem que fazer urgente, médio ou a longo prazo? Essa pergunta também ela é muito importante, porque a consequência de um relatório de inspeção predial é o início do que o condomínio precisa saber fazer após a entrega do relatório. E às vezes alguém acha que uma pintura ela é emergencial, mas existe um risco de colapso, às vezes, numa garagem, onde que você já tem uma corrosão eletroquímica, uma deterioração do concreto, ele já se destacou, né? Você já perdeu alguma situação de resistência da edificação. A primeira conclusão que precisa ficar claro na inspeção predial, obviamente, que todo usuário quer saber é se o prédio tem algum risco, se ele traz risco de ruína, se ele tem alguma insegurança dentro da sua edificação em relação a tudo que foi periciado. Então você pode fazer um diagnóstico e na sua conclusão, dentro do seu ato pericial, na análise sensorial, que é o conceito técnico da norma, identificar por gravidade, urgência e tendência, que é o que nós chamamos de método Guth, dentro do que é gravidade, urgência e tendência, o que de fato pode trazer algum tipo de risco em data vênia ou algum risco muito próximo futuro. Então, essa conclusão para o usuário, em primeiro momento, o prédio tem risco ou não tem risco? Às vezes tem uma pastilha se soltando no 10º andar e se ele cair em cima de uma pessoa que está passando na rua. Então este diagnóstico da inspeção, e aí nós temos muitas ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar na inspeção. Ainda que a norma defenda que a inspeção predial ela é uma análise sensorial, bons profissionais se prestam a realizar alguns métodos não destrutivos para te auxiliar nessa conclusão. Como, por exemplo, um drone para fazer voo de fachada, para analisar sistema de cobertura, para verificar sistemas de selagens, né, juntas de dilatação, os selantes nas janelas. Então, tem alguns conceitos de auxílios, principalmente de tecnologia, que podem contribuir conosco em relação a essa inspeção. Doutor Carlos, obviamente todo esse trabalho que ele falou que vai envolver várias áreas da engenharia, isso vai ter um custo. Isso. Né? Então, o prédio pode ter 2 andares, pode ter 10, 20 ou 30. Ou Custo ou mais. O custo acaba caindo para o condomínio. Né? Então, quer dizer, não tem como ter isso, não ter o trabalho sem o custo. Como você encara aí desse... Não estou falando nem de valores, não. Estou falando da necessidade. Como é que você encara isso, que seria mais um custo para o condomínio? Eu não entendo particularmente que é um custo, é um investimento, porque você tem um investimento ali que foi a aquisição da unidade. E para que você continue mantendo o seu patrimônio, você tem que dar manutenção e preservar por ele. É igual quando você faz uma vistoria periódica, vamos dizer, na área financeira do prédio, uma perícia, no elevador. Você deve contratar um perito de elevador, não é só a empresa que está dando manutenção falar se ele está em condições ou não. A gente
orienta aos condomínios para que tenha essa previsão financeira. Porque se ele faz, por exemplo, o drone, ele falou no drone, mas tem o drone para detectar a umidade nas laterais. O drone, às vezes, ele atinge um ponto que a olho nu, ou mesmo com binóculo, não dá para acessar. Mas com um drone com lentes sensíveis de umidade, ele aproxima mais para ver se tem uma pastilha caindo, né, ou um reboco, às vezes até um pouco mais saliente, é investimento. Mas é um custo? Não. Mas para você manter o seu patrimônio e a segurança da sua família, você tem que ter esse custo. Então, é importante, na previsão orçamentária anual, já ter uma ideia de custo para contratar o profissional para a perícia de elevador, para a perícia contábil das contas e, periodicamente, que seja mais de um ano, a perícia da fachada. Porque muitas vezes você acha que um piso está bom, mas o perito ele vai lá e ele detecta que o piso está fofo. E aquele soltando pode machucar uma pessoa. Né? Então, é muito importante. Gera custo? Não, eu acho que é um investimento, no meu ponto de vista, e os prédios devem ter o preparo do administrador para poder explicar aquele leigo que só quer saber qual que é o valor da minha cota-parte, pagar e ficar livre. Não, mas se ele tem um investimento, é importante que alguém zele por aquele investimento. Sim. E outra coisa, ele não deve chamar o amigo do amigo, não estou menosprezando. Ele tem que chamar no mercado um profissional para esse tipo de trabalho que vai fazer. É uma perícia predial, ele tem que trazer um perito especializado na engenharia civil. É elevador? Um engenheiro na área mecânica ou na parte elétrica. Pode estar tendo fuga de energia. Como é que está o consumo de energia? Um engenheiro eletricista para verificar, né, como estão as instalações dele em geral. Doutor Carlos, se você tem assim, uma ordem de grandeza assim, da quantidade de prédios ou condomínios que tenham em Belo Horizonte ou no nosso estado? Em Belo Horizonte, hoje nós estamos chegando aproximadamente a 30 mil prédios. E hoje nós estamos passando por um momento, em virtude do plano diretor e do alto custo do terreno, eles estão adquirindo, né, algumas famílias, em vez dela gastar um valor bem expressivo para renovar o prédio, né, dar um retrofit, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo os prédios, a construtora está demolindo, como já está em outras capitais, e a gente que está ligado a essa área de condomínio, então tem contato, por exemplo, em alguns pontos na cidade de São Paulo, eles têm derrubado diversos prédios pequenos para poder fazer uma edificação com um aproveitamento bem superior a que está no momento, porque pode construir, igual aqui em Belo Horizonte, por exemplo. A prefeitura está para liberar na região do Barro Preto prédios acima de 40 andares. Então, quer dizer, isto tem um impacto na região muito expressivo e o aproveitamento do terreno muito melhor. Aí envolve uma série de profissionais depois para manter aquele condomínio, seja ele comercial, residencial ou misto, né, em boas condições de funcionamento. Então, você vai ter um custo para poder saber se está tudo funcionando corretamente. É interessante, você falou que após a avaliação da inspeção predial, que o condomínio tem que tomar algumas atitudes até para sanar as não conformidades encontradas. Uhum. Agora, Luiz, mas aí isso vai demandar um tempo. Eu não sei se a norma fala assim na periodicidade. Por exemplo, eu vou ter que fazer, se for num prédio residencial, assim, todo ano, a cada 2 anos, como é que a norma encara ou as boas práticas está fazendo com que a gente chegue num ponto nisso aí? Na verdade, o conceito normativo, ele te dá a orientação de periodicidade das inspeções, né? Só que a gente precisa começar a entender que quem nos fala das periodicidades das inspeções é o próprio edifício, porque cada edifício tem sua particularidade. E aí, quando nós realizamos uma inspeção predial em conceitos que nos falam que as inspeções têm que acontecer de 5 em 5 anos, como, por exemplo, a lei da auto-vistoria no Rio de Janeiro,
ela te traz uma periodicidade de 5 anos. 5 anos. Então, a cada 5 anos, por quê? Porque a primeira garantia do artigo 618 do Código Civil se vence com 5 anos. Então, dentro desse primeiro período, tendo as garantias e as responsabilidades das manutenções, e aí a gente precisa até, o Bandeira, começar a entender como que funciona, o que é diferença de norma com lei, com garantia, com manutenção, que isso também no âmbito jurídico e técnico é muito confuso, né? As pessoas às vezes acham que, por exemplo, uma infiltração internamente numa edificação, ela pode ser causada pela falência de um rejunte na fachada que não foi feito, e a água estar penetrando por essa pastilha de fachada, estar prejudicando internamente o imóvel e o usuário achar que é responsabilidade da construtora. Mas a norma fala que os rejuntes têm durabilidade de 1 ano. E se não for feitas as manutenções corretivas nesses rejuntes falidos depois de 1 ano, o mutuário, o usuário ou o proprietário, ele perde essa garantia. Então, o ato da inspeção, da perícia, do diagnóstico, ele é muito importante quanto a isso. Mas a prática das boas práticas, das recomendações das normas técnicas, nós temos essa que se esbarram, inclusive, nas leis, se esbarram nessa periodicidade de 5 anos. Então, a cada 5 anos, nós temos, e aí eu quero falar um pouco sobre o investimento. Imagina só uma edificação em 5 anos, 20 apartamentos, por exemplo, vamos pegar algo muito simples. Dividir o custo de uma inspeção por 20 apartamentos, por 5 anos, qual que é o valor de investimento que você vai pagar por um relato? Ah, mas e as ações corretivas, e as obras, e as manutenções? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do diagnóstico. Não vai parar a taxa de condomínio. Não vai. Não, E aí o custo do investimento, e aí até uma prática que as pessoas, eu sou mentor de alguns profissionais, num grupo que chama Patologia Pro, inclusive mandar um abraço aí pro Pedro. O pessoal do Patologia Pro, a gente discute muito sobre isso. No Patologia Pro, como é que eu vou entrar num condomínio? Como é que eu vou pagar por um condomínio? Como que o condomínio vai me contratar? Que às vezes uma inspeção predial custa 20 mil, 25 mil. Mas pensa só, se você pagar por uma inspeção, tiver um diagnóstico completo, saber efetivamente qual que é a gravidade, urgência e tendência, se a sua edificação tem risco ou se ela não tem, esse documento se presta a você criar um plano de manutenção, saber efetivamente o que tem que ser feito dentro de uma gravidade, de uma urgência, de uma tendência. Ele recomenda quais são as ações que você tem que fazer emergencialmente. Então vamos supor que na inspeção predial, dentro do que é gravidade, urgência e tendência, você apresenta que neste momento você precisa fazer a revitalização da fachada, a manutenção da fachada. Você vai ter condições de recomendar no diagnóstico, mas de continuar o seu trabalho depois, fazendo um equilíbrio, inclusive, nos orçamentos. Porque hoje você tem um orçamento de 20 mil, mas você tem um orçamento de 50. E aí você não sabe qual dos dois orçamentos de manutenção em rejuntes, nas fachadas, qual orçamento que faz sentido para você dentro de um equilíbrio daquilo efetivamente que você tem que fazer. E aí o condomínio, muitas das vezes, opta pelo valor dos 20 mil. Mas os 20 mil, qual que é o tipo de rejunte que está sendo feito, se está sendo implementado juntas de dilatação ou não, se está sendo feito troca de pastilhas ou não, qual que é o modus operandi daquela manutenção. E aí, às vezes, um contrato que é 20, depois de 1 ano que foi feito de 20, o problema é muito maior. E aí você contrata um diagnóstico mais efetivo, ensaio auscultativo, bate-choco, com balancinho, descendo e fazendo a análise toda da fachada e gera um custo maior. Então, acabamos falando até de outro assunto, né? Mas a periodicidade, efetivamente, em conceitos normativos e as boas práticas, inclusive o que é praticado em muitas leis, ela se pratica essa periodicidade de 5 anos. Bom, estamos falando aí de condomínios residenciais, mistos, mas nós todos os dias nós passamos pontes, viadutos, túneis, então, que é uma outra área, um outro tipo de edificação. Então, mas de uso coletivo. De uso coletivo. Como é que vamos encarar? Porque até recente apareceu aí na televisão uma ponte aí que, em função de falta de manutenção, seja o que for que aconteceu, a ponte ruiu. Então, como é que, hoje, numa inspeção que não seria predial, como é que, assim, a engenharia está encarando, vocês que são da área de avaliação e perícia, essas partes que não sejam condomínios? Na verdade, essas edificações hoje, né, que também são chamadas de edificações, são edificações de obras de arte especiais, né? Inclusive, no nosso comitê, nós debatemos muito sobre isso. É uma minuta que nós já estamos em fase conclusiva de uma proposta de projeto de lei a nível Estado, já trazendo essa informação aqui para o doutor, que falou isso claramente, né, que defende essa bandeira.
Nós estamos já numa minuta final e essa proposta ela trabalha efetivamente a necessidade por obrigação das inspeções prediais e as inspeções de obras de arte especiais. E aí quando nós falamos de pontes, viadutos, passarelas, que são bens coletivos, que são bens comuns, quase ninguém sabe como está a estrutura de uma obra de arte especial por debaixo dessa edificação, porque todo mundo passa por cima. Então, tem muitas edificações de obras de arte especial que são completamente danificadas, e está muito na mídia, né? Depois desse colapso que o Bandeira falou, nós tivemos muitos fiscais, né, deputados, senadores, que foram à mídia para poder mostrar como está o estado calamitoso dessas edificações. E efetivamente, Bandeira, eu vou te ser bem sincero, o que nós precisamos defender é que faltam vistorias, que faltam diagnósticos para poder implementar a manutenção dessas obras de arte especiais. E aí nós precisamos entender quem são os detentores dessas manutenções. Os detentores dessas manutenções... Pois é, que às vezes pode ser uma concessão, né? A estrada é pública, o viaduto é público, mas ele fez a concessão. Então a responsabilidade ali, quem que vai realmente exigir? Tem que ser o Estado ou o município, alguém tem que realmente tomar a frente disso. Depende, se for algo da União, seria talvez o DENIT, né, igual aconteceu aí recentemente, é uma das pontes que colapsou trazendo diversas pessoas a óbito. Tinha uma pessoa fazendo uma gravação de celular no instante que estava caindo, porque já vinha denunciando a falta de manutenção. Agora, predial é um município, mas nós temos inclusive os prédios públicos que estão assim, bastante danificados por falta de manutenção. Agora, igual o prédio residencial, você passa perto de um prédio residencial, tem ali uma mancha escura, está nascendo samambaia. Se está nascendo, né? Samambaia é porque está tendo vazamento. Ela não teria como germinar se não tivesse umidade. Por isso, então, caberia até uma interdição, igual foi feito quando as lajes que jogavam, né, a água para a rua, na calçada, eles obrigaram o município, né, aqui em Belo Horizonte, principalmente, ele obrigou que aquela água fosse canalizada e ela não fosse jogada daquela forma, ela fosse escoada pelo passeio. Então, isso é muito importante. É igual o elevador. Se o elevador eles têm a perícia, vê que ele está ruim, aquela empresa que dá manutenção, ela fala, ó, se não for fazer a obra no elevador, eu vou deixar de dar manutenção. Notifica o condomínio e encerra o contrato de prestação de serviço. Porque se ele foi avisado, o condomínio, e não tomou providência, ele colocou em risco não só a empresa dele que presta serviço, como ter mais clientes dele que ali residem. E a inspeção predial, ela é muito importante. Então, o município, eu vejo que o município sabe cobrar impostos, mas não sabe fiscalizar, porque ele acha muito importante multar. Multar é simples. Você está irregular, o seu prédio está com a pastilha caindo, a lateral está despreendendo, eu vou te dar 15 dias para você consertar. Então, o condomínio ele precisa de um planejamento financeiro, né? Então, quer dizer, o condomínio tinha que ter dado a manutenção, não deu. A hora que vem a fiscalização, dá um prazo curto, ele não está preparado financeiramente. Então, há aí uma falha, não só do município em fiscalizar, como do responsável pela edificação em dar uma manutenção adequada, igual ele falou em garantias. Né? Entendi. Falou em garantias. O que ocorre? Muitas vezes você adquire uma unidade nova, através de uma construtora, a hora que você vai fazer uma determinada reclamação, você fala, não, de acordo com o manual de proprietário, isso já não está mais em garantia. Ela fala, mas está vazando. Não, isso também por causa da junta de dilatação. Então, tem uma série de coisas que quando a pessoa ela está adquirindo uma unidade em condomínio, ela não observa, ela está ali, vamos dizer, encantada com aquela nova aquisição e não é orientada
a observar as garantias daquele bem que ela está comprando. Por isso que muitas vezes a gente já falamos em outras oportunidades, Luiz, vai comprar uma unidade em condomínio, contrate um perito para receber para você. Porque muitas vezes é muito comum você antes comprou, vou receber? Vou. Então vou contratar um perito para receber. Ele detecta uma série de coisas ali que não está de acordo com o que ele adquiriu. Então ele tem que resolver aquele problema imediato, porque a taxa de condomínio não para. Então, quer dizer, quem vai arcar com aquele custo? Então ele tem que verificar antes dele entrar. Que depois que ele estiver ocupando a unidade, fica mais difícil a manutenção. A construtora pode alegar que já foi do uso. Por isso que é importante uma inspeção antes de entrar na unidade. Essa fala ela é extremamente importante, porque hoje nós temos um trabalho assim que se chama vistoria de entrega e recebimento. Inclusive, é um conceito... Quando a construtora entrega o imóvel, pode ser num todo ou num apartamento específico, seria isso? Exatamente. E aí, nós precisamos entender que a vistoria fala, a norma, inclusive uma norma do IBAP Minas, outros IBAPs também no Brasil temos, o IBAP Minas tem uma norma, que inclusive até fiz parte de um grupo de estudos, à época da elaboração dessa norma, sobre a entrega e o recebimento de obras da construção civil, que também ela é liberada por etapas e vários são os públicos no ato dessa contratação. Olha que fala importante do doutor, porque olha só, uma construtora, ela pode fazer uma vistoria de entrega e recebimento por um contrato unilateral antes de entregar as unidades. Porque se a construtora está no ápice do período executivo das suas obras, com muitos funcionários e com muita situação em andamento, analisando cronograma, contrato, projeto, processo executivo, na entrega efetiva do empreendimento, depois que lavou as unidades, a própria construtora pode contratar um perito para fazer um diagnóstico e apontar inconformidades antes de entregar para o usuário. Ponto. Encerrou, entregou o relatório. Por que disso? Porque vamos supor que o camarada do apartamento 6, do bloco 2, da torre não sei qual, realizou a mudança. E aí no ato da mudança ele entrou com a cama, bateu na porta, a geladeira foi bateu na parede, ninguém viu. E aí depois alguém entra numa reclamação falando que o imóvel tinha sido danificado dessa forma. Então a construtora ela se protege, ela se blinda antes de qualquer outra intervenção que tem que ser feita no futuro, porque tudo quando o usuário muda se fala na garantia. Tá na garantia, tá na garantia, tá na garantia. Você quer dizer que a construtora às vezes contrata peritos para fazer um laudo interno para comprovar aquela situação do imóvel antes de passar para o condômino final. Isso. E aí ele faz um diagnóstico de tudo, e não só do processo construtivo da edificação. Ele analisa projeto, é bem parecido com a inspeção predial. Ele pega todo um dossiê, memorial descritivo, documento, cronograma físico-financeiro, projetos auxiliares, e ele pode montar uma equipe, por isso que eu falo que o universo se esbarra muito. Ele pode montar uma equipe multidisciplinar, fazer uma análise nos elevadores, fazer uma análise nos sistemas e subsistemas, verificar todas as instalações elétricas. Na verdade, eu sou da opinião de que os construtores deveriam fazer esse tipo de trabalho. Deveriam. Mas foi o que eu disse. Você compra a unidade, aí você, um perito da construtora, independente, porque ele vai detectar ali detalhes. Ele pode verificar, igual às vezes pode acontecer, ali era para ter uma tomada, mas ela não está conectada. Vai lavar um banheiro, mas no ralo tem resto de obra. Por isso que uma perícia prévia, independente, para a sua unidade, você que vai contratar. Isso é importante. Aí a construtora, você acha assim, a construtora vai achar que você está duvidando dela? Não, eu estou me precavendo. Eu comprei, paguei, ou vou pagar, né? Eu quero saber o que eu estou comprando. Você não experimenta um carro, uma moto? Foi? São dois momentos importantes na fala do doutor também. O da construtora e do usuário. Porque o usuário também pode comprar uma vistoria assim de entrega e recebimento. Ele pode contratar um perito, ele pode contratar um profissional e deve. Para verificar também se os sistemas e os subsistemas estão funcionando dentro da sua unidade e para o condomínio. Porque o índice de anormalidades, de irregularidades, inclusive a CEBIC, há uma época atrás, há uns 5, 6 anos atrás, ela
oficializou todos os IBAPs, à época, inclusive, eu estava na diretoria do IBAP, ele oficiou todos os IBAPs a treinar os seus profissionais a começarem a fazer diagnósticos mais precisos e parar de culpar as construtoras do prazo dos 5 anos. Porque existe a manutenção. As manutenções precisam... E aqui a gente não está aqui para culpar construtor, incorporador, muito pelo contrário, a gente precisa que cada um justamente tenha as suas responsabilidades. E usuários, condôminos, sim, tem que fazer a manutenção do sistema de cobertura, tem que fazer a manutenção do sistema de cumprir de o plano fachada. de manutenção que a Claro. própria consultora deu no início quando entregou o prédio. Mas as construtoras precisam ser educadas a entregar esse documento. Que, inclusive, já tem muitos pleitos judiciais que já se passou o prazo dos 5 anos, existem jurisprudências em que as construtoras perdem ações na justiça porque ela não entregou o manual do proprietário, o plano de manutenção, ela não entregou esse documento que incorreu ao Código de Defesa do Consumidor. Porque qualquer produto que você compra hoje, na internet, todo e qualquer produto vem com a bula, vem com a receita, vem com o manual de uso. Olha só, mas nós estamos falando aqui da inspeção predial, mas, por exemplo, Belo Horizonte aqui, nós não temos nenhuma lei que obrigue, assim como outras cidades do país, aliás, a maioria. Então, como é que hoje o mercado encara aqui? Como é que a pessoa vai fazer? Eu não sou obrigado a fazer inspeção predial, eu vou fazer da minha cabeça. O que é importante, nós não temos dúvida. Porque o doutor Carlos falou, você disse, isso é melhor, reduz custos, o doutor Carlos falou, é importante fazer, mas como conscientizar o síndico, o administrador predial ou órgão público da necessidade dessa inspeção externa, e ele sabe que posteriormente vai vir uma série de serviços a serem realizados, seja de fachada, de hidráulica, de elétrica. Como é que, cara, eu não estou nem falando em prédio com 30, 40 anos, que aí é pior ainda, que isso, a necessidade de serviço ainda é maior. Como é que você encara aí, como nós não temos nenhuma legislação nas cidades? Na verdade, essa sua pergunta, para mim, é uma das mais importantes que nós temos aqui nesse nosso encontro. Porque, ainda que não seja uma exigência legal, e aí quando eu falo ainda é porque são vários estudos feitos para um projeto de lei, e aí depois que vira lei, vira uma obrigação. Mas ainda que não somos obrigados por força de lei, o primeiro passo, que infelizmente é o que acontece na sociedade, que a gente precisa entender, é que um perito só é contratado quando acontece alguma coisa. Então, quando você tem um problema de vazamento, uma umidade, um pilar que já está deteriorado... Você vai achar. E aí, pessoal, já vou chamar a atenção aos edifícios que têm pilares com fissuras e trincas. A fissura e a trinca no pilar já é o primeiro estágio de risco de ruína e colapso em uma estrutura de concreto armado, porque ele já apresenta corrosão eletroquímica internamente no seu corpo estrutural. E aí tem muitos edifícios, principalmente pontes e viadutos, que o aço já está exposto, já perdeu sua seção e já apresenta um início de colapso. Então, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, que a gente precisa de entender, além do investimento que o doutor já disse e da cultura de realizar a inspeção predial, é compreender que as ações não podem acontecer só na corretiva, porque o ato de uma ação corretiva é 10, 15, 20 vezes mais caro uma manutenção. Então, se houver as inspeções periódicas, um diagnóstico preciso, e aí a gente precisa entender também que não é só simplesmente ser habilitado. O Dr. Carlos disse isso aqui muito bem também. O profissional ser só habilitado não quer dizer que ele vai trazer com clareza aquela informação num relatório. Ele precisa ser qualificado. Doutor Carlos aqui, além de realmente ele ser presidente do sindicato, às vezes ele foi obrigado a ser síndico. Síndico. E subsíndico. É difícil você vai, na verdade, você vai julgar a responsabilidade para o síndico, isto é, eu quero esse plano, quero isso aqui. E como é que ele, em geral, nessas cidades onde não tem a obrigatoriedade, como é que está acontecendo? Como é que está acontecendo, em geral? Na verdade, assim, eu falo isso com precisão porque na minha própria cidade e nas cidades no entorno isso acontece. As pessoas não têm a cultura de comprar a inspeção predial. Eles não têm a cultura de comprar as vistorias diagnósticas para implementar um plano de manutenção. E aí, o primeiro passo nosso é isso que nós estamos fazendo. Esse podcast vai chegar a nível Brasil e todo mundo vai entender a importância de uma inspeção predial. Só que quando você fala de um recurso financeiro, as pessoas não querem comprar a inspeção predial. E aí, nós lidamos
com essa situação de uma forma um pouco até frustrante. Porque as ações corretivas, elas sempre são mais caras, como eu disse agora há pouco. E quando nós enfrentamos essa situação, para quem trabalha como perito, a gente começa a tentar fazer parcerias, diálogos, contatos, convênios, palestras, reuniões, e o nosso foco sempre são os síndicos, as administradoras de condomínios, para criarmos essa cultura de mostrarmos para a sociedade, para os usuários das edificações, a importância de uma inspeção predial. Mas as pessoas só compram uma inspeção, ou um diagnóstico, ou uma perícia, depois que o edifício apresenta sinais de risco de algum sinistro, infelizmente. É o que nós estávamos dizendo, esse caso da perícia prévia é igual quando você vai fazer uma obra no seu prédio. Você faz uma perícia cautelar com o vizinho, porque não o seu vizinho vai alegar que você danificou o prédio dele, ou a casa dele. Por isso é que você deve, antes de fazer uma obra, né, e muitas pessoas que contratam a reforma, ela não orienta o condomínio da necessidade de uma perícia prévia. E outra coisa, o que o sindicato tem orientado muito? Você vai dar uma reforma no seu prédio, então contrata uma empresa independente para poder primeiro levantar tudo que você tem que fazer uma perícia para depois fazer os orçamentos. Tá vendo? Então, quer dizer, a gente nessa experiência de advogado de condomínio, presidente de sindicato, ser síndico, então você tem que ter atento a detalhes, porque o seu cliente pode depois ter problemas por falta de orientação. E você tem que orientá-lo, porque quando eu, por exemplo, como advogado, falo lá no meu escritório, quando as pessoas procuram, não, você tem que fazer uma perícia prévia, você tem que fazer... mas aí a obra vai ficar muito cara. Ótimo, então não faça a obra, mas corra o risco de ser responsabilizado civil e criminalmente, se não a fizer. Então, isso que está precisando, de orientar os condomínios da necessidade da inspeção periódica. Mas, doutor Carlos, ainda nesse assunto, além da necessidade, você já passou por isso, às vezes você contrata essa inspeção predial, eu vou perguntar a você primeiro, quais os erros que você acha que você pode cometer na hora da contratação do profissional? Depois eu vou perguntar até para o Luiz também, assim, você como síndico e presidente do sindicato, o que você colocaria para o administrador, o síndico, para ele evitar não ter problemas com a contratação do profissional? Referência do profissional, quando for contratar a obra, fazer um contrato bem feito, o que você vai fazer? Qual tipo de material vai ser empregado? E um grande erro, não contratar alguém para acompanhar a obra dele, que você Ronaldo Bandeira. Ele fez o que tem que fazer e depois você parar o trabalho. Ele te entregou o laudo, você não fez mais nada. Não fez mais nada. Você contrata uma empresa para poder fazer a reforma no seu prédio. Sei. Você tem que ter um profissional para acompanhar. Porque entendi. Você, por exemplo, você é dentista, advogado. O Luiz é um engenheiro. Ele chega e fala, não, eu usei, não está especificado que ele tem que usar uma tinta de piso ou uma tinta de parede, ou uma tinta interna ou uma tinta externa. Vai fazer um reboco, não tem ali um estudo do concreto para poder você ver se aquele concreto... Então, são detalhes da obra que você, antes, um erro que o síndico tem que se esquivar para não cometer, é ter uma orientação de um outro profissional para fiscalizar a obra que você vai contratar, até na elaboração do contrato. Então, quer dizer, primeiro você tem a referência de quem vai fazer a inspeção predial. E o segundo ponto que você trocou, que é importante, é o seguinte, você vai consertar o que o perito falou na inspeção predial. E essa empresa que vai fazer, seja lá estrutura, fachada, pintura, que
alguém fiscalize essa empresa que você contratou. Isso. Para que tudo, para saber se na inspeção predial foi tudo cumprido até o final. Isso. Espero durar 5 anos, né? Espero durar 5 anos. E o que você acha, Luiz, assim, quais assim, indo nesse mesmo ponto, quais os alertas você daria aí para o administrador predial, o síndico, além do que o Dr. Carlos já falou? Eu acho que esse momento agora é muito importante para começarmos a entender que uma boa gestão condominial, ela se aplica com um tripé. O tripé jurídico, administrativo e da engenharia. É o primeiro passo que a gente precisa de entender. Estávamos antes do podcast conversando sobre isso aqui, eu e o meu amigo Márcio. Um condomínio hoje, se não 50% ou 60% dos conflitos e litígios acontecem ou por reformas, ou por problemas estruturais da edificação, ou vizinho com vizinho. Então, tudo destes 60% envolve engenharia, com obras, conflitos, porque um administrador faz o seu papel muito bem, paga as contas do condomínio, contrata os funcionários, registra a carteira, está tudo andando normal, né? O jurídico, ele é chamado quando precisa analisar um contrato, quando precisa... Mas a engenharia não, a engenharia, os conflitos acontecem a todo instante. Então, se não tem uma ação preventiva, um plano de manutenção, e aí entra naquele primeiro passo no início da nossa conversa. A engenharia condominial, ela acontece e deveria acontecer em todas as edificações. É uma consultoria de engenharia. Inclusive, doutor, eu sou defensor de que toda edificação tinha que ter um preposto por ela da engenharia. Eu defendo essa bandeira, já tentei fazer vários convênios com administradores de condomínio, falando, administradora de condomínio, empresa de síndicos profissionais, contrate um engenheiro, que na engenharia nós temos uma responsabilidade que chama carga e função. Nós temos a ART, que é de obra e serviço, e a ART de carga e função. Se você entra num processo judicial e precisa de um advogado, um condomínio para resolver conflitos e litígios dentro de um condomínio precisa de um engenheiro. Então que contrate a administradora ou o edifício, ou o prédio, que contrate um engenheiro para ser o seu consultor, para ser o seu engenheiro condominial. Por que disso? Vai entrar muito no que o doutor acabou de falar. Nós fizemos a inspeção predial, e a inspeção predial reza em conceito normativo a anamnese do estado físico-construtivo, dos sistemas e subsistemas das áreas de uso em comum. Obviamente, a gente precisa começar a entender sobre isso. Lógico que internamente, em cada unidade precisa e tem a sua particularidade, que é o que nós vamos entrar no plano de reforma. Mas depois da inspeção predial feita, criado o plano de manutenção, nós precisamos de entender que a engenharia dentro do condomínio, ela precisa de criar um equilíbrio, uma sinergia entre o que precisa ser feito, que é aquele passo nosso do gravidade, urgência e tendência. Mas dentro dessa sua pergunta e dentro do que o doutor acabou de falar aqui agora, o doutor Carlos disse algo muito importante. É preciso a engenharia estar em todos os processos, inclusive a administradora de condomínio, o síndico profissional e o síndico que preza pela sua responsabilidade dentro de um condomínio, ele já pede um plano de ação para uma reforma dentro de um apartamento. Porque precisa de saber o que vai fazer, vai tirar a parede, vai colocar a parede, vai fechar a janela, vai mudar a porta. Tem obras que acontecem dentro dos apartamentos que o comum não sabe. Pois é, eu fiquei até com a dúvida. Você foi contratado para fazer a avaliação e inspeção predial. Mas você não sabe, você não vai entrar em todos os apartamentos para verificar o que aconteceu lá. Ronaldo, tem um prédio ao qual eu morava, haviam sempre obras e diversas obras. Nós aprovamos em assembleia que fosse feita uma perícia, inclusive nas unidades interna, para ver se não houve uma remoção de uma parede, que poderia, algumas pessoas, mas vai entrar no meu apartamento. Não, nós vamos colocar em votação porque está no edital. Se for aprovado, nós vamos entrar. E se eu não deixar, nós vamos pedir através de uma ordem judicial. Que, então, se você não está querendo deixar entrar, porque tem uma irregularidade. Você entendeu? Então, quer dizer, o condomínio também pode aprovar em uma assembleia uma inspeção geral, inclusive nas unidades autônomas. Mas alguns condomínios já está isso no seu estatuto, que pode, se precisar... Tudo bem, mas às vezes a pessoa ela vai por tanta dificuldade que eu estou viajando, eu estou trabalhando, e aí o prestador de serviço, o engenheiro, o perito, ele tem um prazo para entregar a obra, ele não vai poder ficar lá esperando, não, vou tomar banho agora, só depois. Não, peraí. Tirando os usuários, desculpa, que são inquilinos. Simplicidade. Às vezes é inquilino. Não, mas às vezes quem dá mais problema é proprietário.
Você entendeu? Então tem que ser algo aprovado em assembleia, porque se por dificuldade, você vai à justiça. A justiça, às vezes, não é o melhor caminho, mas é uma saída. Então, existe essa possibilidade que Existe. você está falando, faz por ata de condomínio. Uma assembleia. Aí, porque você imagina aí um prédio, tantas unidades, aí realmente é bem diferente do que você iria fazer no condomínio. Mas na hora do contrato, vocês, avaliadores, peritos, vocês têm que se ater a isso aí. Estou te falando que às vezes a pessoa quer fazer, aí o síndico fala, não, você vai ter que entrar em todos os apartamentos. Não, mas meu custo não foi para isso, não. Meu custo foi só para ver a área comum. Aí... Por isso é que Na verdade, assim... a importância de um bom contrato. Isso. Aquilo que você falou no início aí. Isso tem mesmo. que trazer um bom contrato. Isso mesmo. Na verdade, assim, todas as propostas, todo o contrato bem elaborado começa com uma proposta bem elaborada. Também. E aí, assim, eu vou até dizer que não há qualquer proposta comercial que eu tenha passado na minha carreira sem visitar o edifício. Porque eu preciso de entender o quão grave eu vou atuar num ato pericial, diferente da inspeção predial. A inspeção predial ela é calculada com base em hora técnica trabalhada, na vistoria, na análise de sistemas e subsistemas, e cada um tem o seu meio, a sua metodologia Mas de da montar área o preço. comum, como o doutor Da Carlos área falou. comum. Da área comum. Mas se o edifício, porque assim, num ato pericial, eu posso diagnosticar que o que está acontecendo na fachada pode estar vindo de uma unidade privativa. Sim. Então a inspeção predial ela é calculada pela área de uso em comum, mas eu posso recomendar no meu relatório e paralisar o meu processo, estávamos conversando sobre isso também, antes do podcast, posso paralisar o processo e falar, eu não consigo continuar os meus trabalhos se eu não entrar num apartamento tal, porque eu preciso fazer um diagnóstico. Eu estou tendo um desplacamento de pastilha de fachada, e isso está muito pontual, e eu preciso entrar naquela unidade, porque aquela unidade, obviamente, precisa ser visitada. Pode ser que ela que esteja gerando. Uma tubulação rompida, ou alguma situação estrutural que foi alterada internamente no edifício. Mas eu tenho um case importante para contar para vocês aqui, que eu acho que não tem nenhum podcast sem case que não ilustra a realidade de vida da gente. Nós somos contratados para fazer uma perícia ordinária, bem parecido com a inspeção, mas uma perícia ordinária numa edificação, que tem muito a ver com o que o Dr. Carlos falou, porque o usuário comprou uma cobertura e ele precisava de construir um segundo pavimento nessa cobertura. E aí e o condomínio, muito bem, na pessoa da síndica, exigiu um laudo de estabilidade estrutural. Você tem o documento, você mora na cobertura, vai edificar um segundo pavimento, então você vai fazer um diagnóstico no prédio e entregar um relatório falando que a sua cobertura não vai trazer nenhum risco, nem para as instalações elétricas, não vai fazer nenhuma alteração no AVCB, não vai ter nenhuma influência estrutural e a edificação vai ser passada pelo crivo técnico legal, porque ninguém constrói um segundo pavimento sem fazer alteração, por exemplo, no projeto da prefeitura. Isso. E dentro da lei a gente precisa de entender que você precisa aprovar um projeto, isso vai aumentar uma área, alterar a fração ideal, então desencadeia N situações que precisam ser analisadas. E essa edificação também estava financiada por uma instituição financeira. Então nós somos contratados para fazer esse trâmite, analisar se a documentação estava tudo ok, se isso fazia sentido, se a documentação tinha sido aprovada, se existia um engenheiro responsável pela obra. Fizemos a análise. Só que no final da anamnese documental, descobrimos que ele não tinha fração ideal e direito de construção do segundo andar dessa cobertura. Que a documentação dele não dava direito ele a ele achou de construir. que tinha. Ele achou que tinha, porque quem vendeu para ele falando que ele tinha. Então ele não tinha. Muito comum isso, viu? Você Muito pode comum. fazer. Não, eu tive, assim que, desculpa, Pode, né? não, claro. É muito comum isso, a pessoa fala assim, você compra o apartamento do último andar, mas você pode construir depois do Baixa Habits um outro andar. Ah, entendi. Você entendeu? É muito comum. Em regiões aqui bem específicas, tem diversas unidades em que a pessoa construiu e quando alguém achou ruim que chamou a fiscalização, obra completamente, às vezes, de valores bem expressivos, não podia construir. Que aqui em Belo Horizonte, Luiz, nós temos até uma lei específica, desculpa, você está fazendo a colocação aí, chama Lei do Puxadinho. Ela é conhecida, tem uma determinada lei aqui, que ela é conhecida como Lei do Puxadinho. Então, quer dizer, olha para você ver, uma irregularidade tão popular. Formalizar a ilegalidade. Para poder dar uma formalidade. Lei do puxadinho.
Bom, queria agradecer a vocês dois pela presença, falar que a ABMEC coloca à disposição. O Dr. Carlos é um parceiro aí de anos lá, e gostaria de suas considerações finais, depois Dr. Carlos. Bacana. Primeiro agradecer a pessoa do Bandeira, né, pela associação ABMEC. Prazer estar aqui, Dr. Carlos, conheci-o aqui também. Tenho certeza que vai gerar oportunidades outras, né, para falarmos sobre esse assunto. A inspeção predial efetivamente é um assunto muito importante que precisa chegar a todos os usuários, a todas as pessoas, à sociedade em geral. Riscos, colapsos e problemas, falhas acontecem porque às vezes falta um bom diagnóstico, faltam bons profissionais, mas a sociedade também precisa de entender da importância de comprar a inspeção predial, de investir na inspeção predial. E não só quem mora na edificação, às vezes os vizinhos no entorno. Um edifício já de há muito tempo, que já apresenta algum tipo de colapso, algum tipo de situação inconforme, pode inclusive fazer suas denúncias, né, na defesa civil, porque traz risco à vida. E a gente precisa de entender que a engenharia, ela se preza a proteção da sociedade e a proteção também da vida. Então, a inspeção predial, efetivamente, ela é o primeiro passo para entendermos como está a saúde das nossas edificações. O que eu tenho que fazer depois da inspeção predial? O laudo ele é muito claro, ele recomenda qual que é o próximo passo. O próximo passo é você se organizar financeiramente para agir aqui, depois ali e depois aqui de novo. Existe hoje no conceito normativo as ações preventivas, preditivas e corretivas, que na maioria das vezes acontece ao contrário. Corretiva, depois preditiva e depois preventiva. Mas mesmo que aconteça assim, toda edificação precisa de passar por uma inspeção. Porque é a inspeção que vai te dar condições, inclusive, de criar um plano de manutenção. Se as construtoras, Dr. Carlos, não entregarem um manual de uso e operação, um manual do proprietário, se ela não entregar falando como que os usuários devem se comportar nas manutenções periódicas, a inspeção predial ela se presta a criar um diagnóstico inicial para que edifícios que não têm esse plano de manutenção criem o seu plano de manutenção. E o plano de manutenção ele é criado efetivamente para poder evitar que tipos de situações aconteçam ou que os custos de manutenção sejam maiores a posteriori. E neste momento agora, né, dentro do plano de manutenção, você cria calendários rotineiros, calendários operacionais, calendários para poder realizar uma manutenção em caixa d'água, manutenção em pastilha de fachada, uma lavagem de fachada a cada 3 anos, para você saber como que vai fazer ali com as manutenções. Então, a inspeção, as vistorias, a engenharia, ela está aí para preservar a vida. Então, é uma fala de reflexão no final, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer, né, para todos os usuários, inclusive de casas, que às vezes quando a gente fala de inspeção predial, às vezes as pessoas podem falar, mas estou morando só em edifício, mas e a sua casa? E a sua moradia? Ela já teve engenheiros, técnicos, profissionais que fizessem vistorias e diagnosticassem como está a saúde da sua edificação? Né? Então a gente precisa começar a refletir o quão importante é a nossa moradia, inclusive aquelas que as pessoas fazem contratos de 30 anos, de 35 anos. É um bem duradouro, que você às vezes financia o seu imóvel e compra ele a longo e paga ele a longo prazo. Né? Uma vida, meia vida, né? E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Doutor Carlos. O Ronaldo Bandeira, o Luiz, muito obrigado pelo convite. Espero que, igual você disse, né, que pessoas dos mais diversos cantos ouça e assista e tenha, né, o olhar crítico e ver que o que nós estamos falando é pensando no bem-estar de todos e no patrimônio, não só nosso, como também das pessoas e a segurança pessoal. Porque muitas vezes, infelizmente, às vezes está com vazamento na garagem, a pessoa põe uma telha para não pingar no carro dele, mas não conserta o vazamento, esquecendo que ali está enfraquecendo a ferragem, a estrutura e comprometendo toda uma estrutura daquela edificação. Então, lembrando que a inspeção é bem necessária e aquela edificação, antes dos 5 anos, faça uma inspeção bem rígida, porque às vezes o vício é oculto, mas outros vícios são aparentes, para se resguardar e se proteger. Muito obrigado para você, BMEC, que está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Bom, E agradecer a sua equipe, né?
Bom, o podcast da ABMEC Engenharia em Foco encerra aqui. Obrigado. Agradecemos a participação de todos e pelas informações valiosas sobre inspeção predial. E a você que nos acompanha, lembre-se que segurança de uma edificação depende não só de sua construção, mas também da manutenção constante e de inspeções regulares. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com colegas e siga nosso podcast para acompanhar os próximos episódios sobre engenharia. Até a próxima!